Fala galera, beleza? Felipe L na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, beleza? Galera, vamos começar pelo índice aqui hoje? Beleza. Bom, para quem acompanha aí os estudos para a semana que eu fiz, né? Eu até comentei dessa queda, né, bastante acentuada que o índice fez aí na sexta-feira, né, comentando que até, né, se o mercado abrisse sem gap hoje, né, já até poderia sugerir uma correção, né, da própria sexta-feira, que foi um dia de bastante queda aí, né. Acontece que hoje o mercado já abriu com um gap de baixa novamente aí, né, não foi um gapzão, digamos aí, né, mas a gente tá falando de um gap aí de 500 pontos aí praticamente, né. Então a gente já fica meio com o pé atrás, né, de trabalhar na ponta da venda, né, por conta de sexta-feira foi um dia de bastante queda, não que se já caiu pode continuar caindo, é porque aqui nos 60 minutos, ou enfim, pelo gráfico diário, né, a gente não vê nenhum padrão, né, de continuação aqui. A gente terminou aqui meio que derivando na sexta-feira. Ah, Felipe, mas esse movimento aqui talvez não poderia ser interpretado como um movimento de pivô que já foi acionado, enfim. Até poderia ser, tá, galera? Mas eu fiquei meio pé atrás e preferi até projetar esta região aqui para baixo, né? Então peguei esta máxima com esta mínima, né? Seu primeiro alvo já foi atingido na própria sexta-feira, alvo de 100% atingido hoje, tá? E vamos voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. Então, né? E isso daí falando na ponta da venda, né? E aí entra também aquela máxima, né? Ah, mas todo gap é fechado. Cara, eu não tive motivo técnico nenhum para mim olhar, né? Vamos com um gráfico de 2 minutos aqui, que é para onde a gente analisa a abertura do pregão, pelo menos aqui na sala comigo, né? Eu não tive padrão técnico nenhum para mim pensar, né, em um fechamento de gap. A não ser uma aposta, né, que seja que a gente vê o primeiro candle aqui, que ele ficou com candle de indefinição, o segundo candle bastante pavio, defesa se romper a máxima do candle 1, bota stop na mínima. Mas isso aí, na minha humilde opinião, não é um operacional, né, replicável, né, e não é sadio ao longo prazo, né. Aí você, enfim, né? Aí vai entrar naquelas crendices popular que todo gap é fechado, porque isso e porque aquilo, né? E eu prefiro me manter fiel ao meu operacional, né? Se tem algum motivo para comprar, eu vou analisar, né? Ou seja, aqui a gente até poderia vir a ter, né? Um pivôzinho de alta contra as médias, só que nem, ele não foi ativado em nenhum momento, né? Até graças a Deus, para não levar ninguém a ficar na tentação, né? A menos os apostadores. Quem apostou que ia fechar o gap, aí ele até andou algum momento a favor e depois voltou nessa região aqui, tá? E após isso, a gente começa a observar o mercado ficando numa região de briga, lateralizado, né? E aí a gente já optou logo de cara por estar encaixotando o dólar, o índice, desculpa, né? E optamos por encaixotar ele, pelo menos nessa primeira parte da manhã. Até que em dado momento ele vem, ele consegue romper a sua média, a sua região de caixote, né? Passa a respeitar a sua média móvel de 9, mas isso não é o suficiente para mim, né, pensar em realizar a entrada aqui, que não foi nem acionada, ou seja, aqui. Aí a gente já está batendo setup, né? Quando que nós aqui da sala a gente resolveu tomar alguma atitude aqui quanto. Deixa eu só tirar aqui esse preenchimento que fica até mais fácil de visualizar. Quanto ao índice, quando ele realmente vem, rompe essa região aqui, né, o seu caixote, vem, faz uma regressão na sua média móvel de 9 pelo toque, testa a região de mínima do caixote, alvo de 100% projetado, e aqui eu comentei com a galera, aqui se perder a mínima eu vou vender com o stop nessa região de máxima caso acionado, né? Qual que era o problema aqui? Era a abertura de Nova York, tá? Então, né, a volatilidade por si só poderia acionar aqui o trade e estopar. E praticamente ela fez quase isso, que ela acionou o trade e já começou a trabalhar nessa área negativa aqui, né? Eu até pensei em zerar esse trade quando ele voltasse para 0 a 0, mas pô, o stop estava justo, na minha opinião ali, né? Caberia acreditar até certo ponto no trade. Então, como eu vendi esta mínima aqui, né? E aí, Felipe, ali a condução. A condução, ela é uma coisa muito particular de todo mundo. Eu tenho algumas métricas, eu tenho o operacional e algumas métricas que eu introduzi nele. Então, ou seja, né, por a gente conseguir acertar bastante o mercado aqui na nossa sala e o mercado entra momento nele, que é quando o mercado explode, né, a favor da nossa análise, é isso que a gente espera quando a gente procura momento, que ele ande a favor da tua análise, que senão não tem o porquê, né? E aqui, toda vez que o índice anda 100 pontos, eu coloco meus lotes no 0 a 0. Felipe, mas pelo amor de Deus, cara, 100 pontos é muito pouco no índice, é uma movimentação, ele vem e tira você. Eu sei, galera.
disso, né? Mas talvez é poucos pontos para quem fica entrando em qualquer ponto do gráfico. Tem que deixar uma amplitude gigante para o preço trabalhar. Aqui a gente na sala, como a gente trabalha com médias móveis e região de contexto, tende a entrar pressão nessas regiões aí, né? A aceleração do preço. Então, por isso que eu confio muito nessa maneira que eu conduzo as operações e o tempo por si só né, já comprovou que não tem o porquê eu mudar, né? Que todas as vezes que eu faço isso, né? Algumas vezes vai dar um 0 a 0, que nem aconteceu hoje, o pressão deu 100 pontos, voltou e depois entregou aí quase 300 pontos, né? Tivemos alunos da sala que eles não compactuam da mesma métrica de condução que eu, né? E eles, para eles, não, tá, aqui tem start, aqui tem stop, eu só vou realizar, né, em pontos que talvez o preço possa dar uma trancada, né? Na retração de 50% do nosso FIBO semanal, na região de fundo. Então, alguns alunos pegaram 200, outros 250, outros 260, aí é particular de cada um. Eu, Felipe, ele conduzo dessa forma porque eu acredito muito nas minhas análises. E o tempo, novamente, né? E o tempo por si só já demonstrou que não é só eu que acredito, né? Matematicamente é muito assertivo. Beleza? Então aqui essa operação eu entrei, né? A regressão pelo toque de livro, até fiz um post hoje pela manhã, né? Demonstrando como é importante a gente ter muito bem definido o nosso operacional e eu até materializei ele, né? Numa forma de apostila aqui, né? Que a gente carinhosamente apelidou do nosso manual da consistência. Não quer dizer que isso daqui vai fazer você consistente, isso daqui é o que a gente faz todo santo dia. Consistência é repetir sempre a mesma coisa. De preferência, né? Um operacional vitorioso, né? Não uma coisa meia boca aí que você sempre vai estar no 0 a 0 ou pior ainda, perdendo dinheiro, né? Então, né, essa nossa apostila que a gente usa, ela é simples, porém cara, de um valor muito grande. Porque deu dúvida, vamos dar uma olhadinha na apostila. O que que é uma regressão pelo toque, né? O que que a gente precisa para ter uma regressão pelo toque, uma regressão por violação, né? Então, tá tudo muito simples, mas muito claro aqui, como tudo tem que ser, né? Pelo menos é da maneira que eu, Felipe, acho isso. Né? Mas voltando aqui para o trade, né? O mercado foi, me tirou no 0 a 0, depois entregou quase 300 pontos aí. Aí depois ele voltou e até surgiu, né, a dúvida na sala, né? Felipe, aqui foi uma regressão pelo toque. Aqui esse candle não seria uma regressão por violação? Aqui esse candle? Sim, seria, mas olha a amplitude dele, né, galera? Um stop caríssimo, né? Ah, mas aqui eu poderia subir o meu gatilho de entrada. A gente tem que ver o que que leva o operador a pensar isso. É porque talvez ele não pegou essa entrada aqui, agora está querendo forçar um trade aqui, né? Então é muito difícil, né? Eu, Felipe, optei por ficar de fora, orientei a galera também a não subir gatilho de entrada justamente para escapar desse tipo de coisa aqui, né? O preço vem, aciona aí a forçação de barra, né, que foi subir o gatilho de entrada, e depois te causa um stop, né? Mas enfim, depois optamos até por colocar um novo caixote aqui dentro do índice e aí depois ele volta, trabalha dentro do caixotinho vermelho, até tenta romper o seu caixote, né, fazendo um movimento de pivô. Aqui poderia sim, né, ter executado esse movimento de pivô, mas com todo o cuidado do mundo, porque tínhamos a região de mínima de sexta-feira aqui nessa região, então o preço poderia dar uma parada se alguém arriscou, teve mais de uma chance de sair no 0 a 0 aí na operação, né, antes de vir a tomar um stop, né? A gente nem estava olhando o índice na parte da tarde, por isso que nem cabe a análise aí, tá? E depois a gente vê o índice brigando aí nessa região, não conseguiu fechar o seu gap, né? Até tentou, mas não teve força e acabou lateralizado aí. Beleza? Bora para o Dolinha. Galera, o Dolinha, eu acredito que ele vem dificultando a vida de muito operador aí. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário lá? Até teve um inscrito lá do YouTube, o Felipe, ele até fez um comentário que eu esqueci de passar no nosso Estudos para a Semana aí, né? Que eu comentei desse pivô de baixo, que eu já venho comentando. Opa, tá em vermelho, né? Que eu já venho comentando dele há bastante tempo aqui, inclusive, né? Desse pivôzinho de baixa com essa região de fundo, o acionamento, essa troca de polaridade aqui desta região que ele veio, atendo a favor, depois voltou a trabalhar aqui na seara negativa, né? E o que que a gente tem aqui em contraparte? Temos a região de 61,8, um topo relevante do semanal, temos a região de média móvel de 200, média móvel de 20, ou seja, o preço ele ficou preso aqui nessa região aqui e ele não consegue desenvolver, na minha opinião aqui. Tem muita gente que não está conseguindo analisar ou esqueceu, né, de fazer a análise, né, do macro, né?
Mas aqui, o Felipe até comentou, cara, isso aqui não poderia ser até uma bandeira, Felipe? Ele, sim, poderia ser uma bandeirinha de baixa, né? Mas dado o contexto que a gente já tem aqui muito claro de pivô de baixa aqui, né? Eu até descartei a possibilidade de bandeira. Não, não é que eu descartei, né? Eu prefiro dar muito mais atenção para esse movimento de pivô, porque se dado, né, se isso aqui realmente, se todos esses fatores de resistência aqui segurarem o preço, 61,8 dessa pernadinha aqui, né, o topinho relevante do semanal, média móvel de 200, média móvel de 20, segurarem esse preço e ele vier para acionar aqui essa bandeirinha, o acionamento dela está aqui embaixo, né? Pelo menos eu, como eu opero bandeira, eu pego sempre, né, o pivôzinho de pré-rompimento, nunca o candle que rompe, porque aqui, na minha opinião, quem está tentando fazer isso aqui, digamos, pelo um gráfico diário, está passando um calor, porque o preço está andando de lado aqui nessa região. Ele não consegue, né, soltar realmente a venda aí do seu pivô de baixa, né? E fica andando de lado aí, né? Então tá dando muito trabalho para muito operador aí. Então cuidado, olhem o macro. Não é porque vocês são operadores de day trade, um tempo gráfico pequeno, que é um gráfico de 5 minutos, que vocês não têm que olhar um semanal, não tem que olhar um diário, uns 60 minutos. E na maioria das vezes se atrapalha quem não faz esse tipo de análise, né? Acha que é sentar aqui, operar um gráfico de 5 minutos e está resolvido o problema. Na verdade, é muito pelo contrário. Quando a pessoa faz isso, ela agrega mais problema para a vida operacional dela, né? Então vamos lá. O dólar abriu, né, ainda nessa região, até deixei ela aqui em vermelho, que é a faixa de Gaza, aquela lá do diário que eu mostrei para vocês, né? Ele abriu aqui com um pequeno gapzinho de alta, mas é aqui, eu até comentei com a galera, como que a gente está vendo o dólar aqui, né? A gente não está vendo, vamos até dar um dezoom aqui, né? A gente for dar um dezoom, a gente vê que nessa região aqui da faixa de Gaza é onde o preço ele não consegue, está andando de lado, se a gente for ver, né? Então a gente não está conseguindo surfar uma boa tendência aqui, né? E um fato da gente também conseguir deixar as coisas um pouco mais claras, no meu caso, como eu utilizo média móvel, né, a gente vê uma média móvel de 200 cortando os preços, nunca é um bom sinal. A média móvel de 200, ela é sempre aquela média móvel que ela vai se manter, às vezes, um pouco afastada do preço, às vezes nem tanto, né? Mas ela sempre serve como uma linha de tendência dinâmica. Então, ou seja, uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa dinâmica, que ela vai mudando conforme o tempo. Quando a gente tem essa média móvel cortando os preços, quer dizer que a gente está sem uma tendência estabelecida, pelo menos aqui num gráfico de 5 minutos. A gente dá um dezoom, a gente começa a observar, poxa, mas realmente a gente tem 1, 2, 3 dias andando de lado, né? O preço não consegue desenvolver a média móvel de 200 aqui, na verdade, até mais dias, né? Olha quantas vezes a média móvel de 200 vem cortando os preços aqui, então, ou seja, fica cruzando, não consegue se manter. Quando a gente acha que ela vai escapar para algum dos lados aqui, o preço já volta e corta ela de novo aqui novamente, aqui novamente. Então, ou seja, o mercado ele vai andando meio de lado, né? Meio caranguejando, digamos assim. E aí o mercado abre hoje com um pequeno gapzinho de alta, né? E vai testar a média móvel de 200. E aqui não é só a média móvel de 200. Olha o batalhão de média que está enroscado aqui nessa região, né? Então, ou seja, ele abriu com um gapzinho de alta, já foi testar a média móvel de 20, sentiu a média móvel de 20, foi testar topo, depois veio para de novo para testar a mínima do dia anterior. Sexta-feira não conseguiu. Aí, para a gente não ficar se desgastando a mesma coisa que o índice. Galera, esse mercado aqui é um caixote, não tem o que está fazendo aqui dentro, aqui a não ser caçar em stop. Aqui, trader amador vai ficar devolvendo lucro aí de dias, semanas, meses, e às vezes vai ficar puto ainda. Pô, mas como é que eu não tô conseguindo? Cara, não tá conseguindo porque você tá com uma miopia operacional, tá olhando um gráfico de 5 minutos, né, de uma maneira porca e relaxada e acha que é o mercado que é cruel com você. Não, é você que é preguiçoso, não quer estudar, né? E aí a gente vê até aqui, né? O mercado querendo sair dessa região, muita gente perguntou, Felipe, e aqui não era uma entrada por pivô? Cara, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou passar esse tipo de entrada para a galera que opera comigo aqui? Primeiro de tudo, por conta do tamanho do stop, né? Quem fosse entrar aqui nessa região, ia estar falando de um stop aí de 20 pontos. Vai entrar aqui com um stop de 20 pontos? Cara, pelo amor de Deus, 20 pontos daqui a pouco. 20 pontos, se a gente procurar muito bem, a gente está operando um gráfico cara, de 60 minutos daqui a pouco. E não é impossível, já mostrei operações aqui na sala que o stop era de 20, 25 pontos, mas num gráfico de 60 minutos. Ele tem muito menos ruído do que um gráfico de 5 minutos. Então, ou seja, se eu estou vindo operar um gráfico de 5 minutos, eu quero um stop, né, pelo menos eu, na minha, né, pelo menos eu penso assim, né? Eu acho que é o justo, né? Estou operando um tempo gráfico curto, eu quero um stop justo, né? De acordo com aquele tempo gráfico. Não adianta eu vir operar uns 5 minutos e querer, e eu vou estar aceitando stop aí de 30, 40 pontos. Aí não tem porquê. Eu aumento o tempo gráfico e aí eu fico com o gráfico com menos ruído,
né? E aí sim, ele vai me proporcionar uns stops maiores, mais alvos maiores também, enfim, né? Então, por isso que eu não passei essa entrada aqui para a galera. Eu acho, na verdade, que quem faz isso hoje em dia aí, passando esse tipo de operação aqui, é no mínimo preguiçoso, né? Porque pro cara tá vendo isso daqui, passando para uma galera que tá seguindo ele. Ó, pessoal, um pivô, quem pegou? Porra, como assim quem pegou um stop de 20 pontos? Mas enfim. O que que eu e a galera da sala fizemos aqui? Rompeu, rompeu, beleza. Este candle aqui, ele foi bem importante para nós porque ele evitou um stop. Eu falei assim, ó, galera, o preço ele veio, porque na verdade primeiro a gente foi olhar um gráfico de 2 minutos aqui nessa região, né? O preço ele rompeu. Aqui você, ó, galera, rompeu, então agora a gente tem o porquê tá olhando um gráfico de 2 minutos aqui. E ele vem, ele não faz o toque aqui nessa região e o próximo candle faz, mas não é acionado. Mas mesmo que esse candle aqui fizesse, né, uma regressão pelo toque, eu não entraria aqui. Porque é um gráfico de 2 minutos, a correção foi pouca, dado o contexto, então aqui eu operaria o pivô aqui, né, nessa região. Porém, o pivô, caso viesse a corrigir aqui, estaria maior do que o meu gerenciamento. E aqui eu falei para a galera, vamos para um gráfico de 5 minutos, vamos botar a bolinha no chão e se acalmar e vamos observar aqui. O preço vem, faz uma regressão pelo toque. Se o Profit decidir carregar aqui, né? Que aí nossa regra de exploração fica muito mais clara ainda para vocês aqui, né? A gente deixa os pontos que a gente observa aqui, o Léo, né, o nosso programador, trader, né, aqui da nossa sala educacional, ele facilita a nossa vida horrores, vocês nem imaginam. E aí a gente vê o preço aqui, ele vem, faz uma regressão pelo toque, e eu falei, galera, aqui se romper essa máxima eu entro, mas se romper essa máxima no próximo candle. E aí por que no próximo candle? Porque esse próximo candle aqui podia ser o candle da violação, ele ia vir, ia violar, eu teria que ajustar o meu stop, né? Porque o meu start estaria aqui nessa região e o stop agora nessa mínima renovada, né? E por que que tem que ser aqui, Felipe? Porque o preço ele ficou andando tanto tempo de lado, a gente já está numa região de uma faixa de gás de um tempo gráfico maior. Então, para mim, depois que ele escapou daqui, seria a entrada do momento, né? Então, eu quero que o preço realmente exploda aqui, né? Ou pelo menos acione logo a minha operação e não fique rolando mais 5, 10, 15 minutos até acionar. E aí eu comentei com a galera, se o próximo candle não acionar, eu cancelo a minha entrada, não baixo o gatilho de entrada, eu até ia preferir aqui realmente o blend de candles, pegar esses dois candles aqui e formar um só, né? Opa, não, desculpa. Aqui eu não ia fazer o blend candles, porque se eu fizesse esse... Bom, se bem que também não iria acionar aqui, né? O próximo candle também não teria acionado, mas enfim. Ou seja, deixei muito bem claras as minhas intenções para a galera. Se eu romper a máxima desse candle aqui, esse próximo eu entro, senão eu cancelo a minha entrada. Por quê, Felipe? Porque aí eu acho que a média móvel já não está tão quente quanto eu achei que estivesse, né? Para realizar uma entrada por regressão, né? E eu não quero estar entrando em operação que não tem aquela pressão, né? Aquela pressão compradora aqui, pô, rompeu o caixote que eu quero ver o preço explodindo na alta agora aqui para fugir dessa desgraçolândia, né? Então, o próximo candle não acionou essa entrada, orientei a galera da sala, galera, eu tô cancelando a minha entrada. Aí, caso algum abençoado, né, quis forçar a operação, se manteve aqui o start e o stop nessa região, aí justamente ele teve um start acionado e também um stop também logo na seguida, né? E o preço volta a trabalhar aqui de novo na sua região de caixote, né? E aqui a gente vê Felipe, aí vocês podem perguntar, Felipe, isso aqui não era um pivô depois que estopou a galera? Não, isso aqui só foi um pivô contra todas as médias, mesmo as médias estando flat, elas estão ali, então eu tenho que ter um respeito pelas médias, e talvez aqui eu concordaria, né, com a galera. Galera, bom, isso aqui seria uma regressão um tanto quanto mínima, digamos assim, né, mas não foi nem acionada, então vamos pegar o contexto que ela não foi acionada, isso daqui seria um pivô, não seria um pivô? Seria, qual o problema desse pivô? A mínima do dia anterior, né? Perceba que a gente tentou uma vez aqui, né, furar essa mínima, não conseguiu, e aqui a gente estaria vendendo na cara da mínima do dia anterior. Sem contar que eu plotei também aqui a nossa média... Opa, só um pouquinho. Sem contar que aqui essa linha amarela aqui, ó, na verdade, é a nossa média móvel de 9 exponencial do gráfico diário. Então, a gente já está vendendo na média móvel de 9 do gráfico diário, na mínima de sexta-feira. Então, para mim, não seria uma venda inteligente. O que, que a gente fez aqui na sala? Esperamos o preço romper a região do caixote. Aí a gente vai para um gráfico de 2 minutos para a gente conseguir observar este movimento aqui, galera.
Ó, o preço veio, rompeu, expansão, correção, corrigiu lá na 9 do diário, veio para perder essa região de mínimo. Aqui o preço ele acionou, eu até. Esse trade aqui foi completamente narrado com a galera da sala. Eu falei, galera, é um trade na parte da tarde, talvez um pouco mais lento. Ele veio, deu 4,5 pontos. Galera, vamos colocar no break-even, que 4,5 pontos. Porra, é 4,5, né? Mas, porra, é quase 5, digamos assim, a minha parcial com 5. Então, né, vamos proteger o trade. Aí a gente colocou na região de 4,5, né? E não fiz parcial nesse primeiro momento, ele voltou novamente, deu mais 4,5. Aí na segunda vez eu falei, galera, ele tá na segunda vez vindo para 4,5 pontos. Vamos fazer uma parcial aí, o restante dos lotes a gente mantém no 0 a 0. A gente fez a nossa parcial com 4,5 pontos, o trade voltou e tirou o restante dos lotes no 0 a 0. Então, ou seja, às vezes a gente tem que estar ligado no que o gráfico está oferecendo para a gente. Claro que todo mundo tem as suas métricas, ninguém vai estar querendo bagunçar ela, digamos assim. Não, se é com 5, é com 5, beleza, você faz da sua forma. Aqui, como a gente está vendo o gráfico ao vivo rolando, né? Cada dia é um trade diferente. É muito difícil a gente ter, não, os 2 dias foi trades exatamente iguais. Às vezes a condução, né? Às vezes a gente vai ter que adaptar, fazer ajustes no meio do caminho, mas sempre dentro do nosso operacional, né? Então pegamos 4,5 pontos. E aí a gente observa o preço voltando, né, para essa região e aí fazendo praticamente a mesma coisa que o índice fez. E aqui surgiu a dúvida, né? Porque deixa o Profit carregar ali só um pouquinho, a boa vontade dele. E eu não sei se é só o meu Profit que está assim, né? Mas enfim. E aí a gente vê o que, né? O preço realmente rompeu essa região e aí ele fazendo uma regressão à sua média móvel de 9, agora saindo do caixote. E a gente parou e pensou, poxa, a gente já tem uma gordura aqui dessa primeira operação que a gente fez, 4,5 pontos. Aqui o stop era 5 pontos, se eu não me engano. Não, 4 pontos, era até menor do que a parcial que a gente tinha ganho ali. Falei com a galera da sala, bom, 4,5 vocês já têm, vocês querem abrir mão desses 4,5 pontos e tentar arriscar um novo trade? Está aqui, um trade extremamente técnico, de livro para a gente. A única coisa que eu fiquei com o pé atrás, assim, que o stopzinho foi meio curto, ele fechou praticamente na sua mínima, mas aqui, né, quem entrou já foi contemplado com uma parcial logo de cá. Desculpa, uma parcial logo de cara, a gente viu que o trade acelerou, na verdade até puxou meio ponto para cima a minha entrada, que eu também entrei com a galera aqui, né? Aqui ele chegou a dar 8,5 pontos, né? 8,5 pontos, 9 pontos, se eu não me engano. Realizei aqui mais de duas parciais, totalizei 10 pontos no dia, tá? Para arredondar, para não ficar 11 pontos, 10 pontos, enfim. Então, arredondando aqui para 10 pontos hoje no dia, né? E realizamos esse segundo trade aqui. Então, eu acho que os dois trades extremamente técnicos, totalmente fora dessa desgraça Holândia aqui, né, onde muita gente se arrebentou aqui dentro, eu tenho certeza, né? E após isso também o mercado vem, faz uma regressão à média móvel de 20. Seria um ponto de entrada aqui, Felipe? Também seria, mas aqui a gente já vê, né, que seria 3 entradas praticamente na mesma região, aqui se a gente for mapear, né? A primeira entrada, a segunda entrada e teríamos aí a terceira entrada aqui nessa região. Então optamos por ficar de fora, né? Até surgiu a dúvida se talvez isso daqui poderia, né, ser aí um pivôzinho de alta para voltar para a Desgraçolândia também. Já desencorajei qualquer um que viesse a querer operar isso aqui. Falei, cara, vocês já estão com 10 pontos no bolso num dia muito ruim como foi esse daqui. Tá bom demais, né? Então esqueça aí querer estar pegando reversão. Não, né? Eu aqui me considero operador de tendência, então eu não quero estar operando dentro de consolidação. Eu espero o preço romper, sair da consolidação para mim operar e às vezes é ficar sem operação no dia, né? Então, esse foi o nosso dia aqui dentro da sala. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, que vocês tenham tido bastante paciência como a gente vem tendo com esse mercado aqui. Porque é aquela máxima, né? O dinheiro ele sempre vai sair do bolso do impaciente e vir para o bolso do paciente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe, comente aí o que você acha dos nossos diários de trade. Agradeço demais aí a todos aí que consomem o nosso conteúdo. É feito com muito carinho, da maneira mais técnica possível aqui para estar passando para vocês a emoção do nosso dia a dia da nossa sala educacional, beleza? Um forte abraço e até amanhã.